Oi, boa noite. Estou aqui agora em cima da laje da minha casa, olhando essa noite maravilhosa. Quase ninguém na rua. Aqui realmente é uma cidade que não é tão movimentada assim, né? Os únicos lugares que tem aqui que são mais movimentados são bares e lanchonetes e pizzaria. Pois é, aqui não tem muitas festas. Agora sim é São João, né? Vai entrar o São João e de vez em quando que aparece aí alguma festa. E à noite assim eu gosto de ficar aqui refletindo, né? Sobre algumas coisas boas, né? Que o nosso Deus nos concede. Eu fico refletindo aqui, né? Ai, sobre a vida, né? Muito bom, né? Mesmo que às vezes a gente não está passando por um momento bom, mas temos que ser grato. Ser grato, porque quando a gente agradece por muitas e muitas coisas, seja elas pequenas, menores ou grandes, a gente somos mais e mais abençoados e iluminados. E é isso, né, galera? Eu sei que tem pessoas que têm uma vida bem confortável, tem uma condição financeira maravilhosa e muitas das vezes não agradece e vive reclamando, né? E há outras que passam por tantas dificuldades, por tantos desafios, estão aí sorrindo contente. E por isso que eu digo, vamos agradecer, né? Por acordarmos todos os dias, andando, falando, pensando, sentindo, respirando, enxergando, ouvindo e muito mais, né? Que nem todas as pessoas estão tendo ou tiveram essa oportunidade. E eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, né? Eu sou Tati da Silva, eu sou autista e eu quero falar para vocês que eu superei as minhas condições autistas, eu superei as minhas inseguranças, superei as minhas limitações, meus medos e muito mais. Até mesmo por eu ter nascido autista, lógico que minha família não sabia, né? Naquela época era raramente, né? Saber o que era autismo, né? Mas eu não vi numa família acolhedora, não vi numa família unida, não vi numa família de amor, de carinho, uma família de consideração e muito mais, né? E de cuidados. Mas eu cresci olhando e enxergando para mim mesma. Então sempre eu falava que um dia eu ia evoluir bastante. Eu sempre falava para mim que o que as pessoas pensavam, achavam de mim, elas iam ainda poder ver que eu não era nada daquilo, né? Porque o tempo todo eu era chamada de maluca, eu era chamada de louca, que eu não tinha juízo. E eu falava pra mim mesma, meu Deus, que se todas as pessoas fossem malucas ou doidas como eu, não teria pessoas com nenhum problema mentais, né? Até mesmo porque pessoas autistas não são malucas, né? A gente sabe que o autismo, ele é um aspecto, né? E faz parte do neurodesenvolvimento. Então, seu cérebro é um, o meu é outro, sua maneira de pensar e sentir é uma, a minha é outra, né? Mas eu sou muito grata por eu ter sido julgada, né? Principalmente vindo do meu lar, vindo de pessoas que deveriam me dar amor, me dar carinho, né? Cuidar de mim, que eram meus pais e muito mais. Então eu cresci, né, gente? Cresci um pouco meio magoada, cresci um pouco meio triste, com muitas dúvidas, mas eu sempre olhava para o céu e eu falava que um dia eu ia evoluir, que um dia eu ia mudar. E que essas pessoas que me julgavam iam ficar, ó, queixo caído. E é pura realidade. Muitas pessoas que hoje me vê não acreditam que sou eu. Quem era eu, né, para abrir a minha boca, para falar uma palavra correta, para se expressar bem. Hoje, graças a Deus, eu me expresso, não vou dizer 100% porque ninguém é 100% em nada, né? Mas eu me expresso bem, né? E hoje eu não tenho vergonha de sentar em meio a pessoas, né? E poder dialogar uma boa conversa, etc. Antigamente não, uns 10 anos atrás, nossa, eu era completamente uma planta, eu era tapada, né, gente? Eu tinha muito medo de sair, de estar em meio de pessoas,
eu não entrava em lugares que tinha muita gente, como mercado, como shopping, loja, etc. E eu esperava ter poucas pessoas para eu entrar naquele lugar ali, sabe? E eu comecei a desafiar o meu cérebro autista. Como você começou a desafiar, Tati? Bem, foi bem simples. Eu comecei a visitar aeroportos, quando eu ia para uma cidade grande, ir no shopping, e eu escolhi o dia que estava lotado, que era para eu poder mostrar para o meu cérebro que eu tinha que estar ali, igualmente aquelas pessoas, sorridente, alegre e contente. E daí então, gente, eu fui quebrando, né, essas crenças limitantes, né, fui quebrando os meus medos, as minhas inseguranças, né. E eu me lembro quando eu cheguei uma vez no aeroporto de Salvador, era um dia, né, que estava bem movimentado, e eu falei, não vou ficar nervosa aqui, não vou entrar em crise, porque até mesmo eu ainda não sabia que eu era autista, sabe? E eu não entrei em pânico, e eu comecei a olhar e dizer, eu não vou sair daqui, essa vontade que tem de eu sair daqui no meio das pessoas correndo, eu não vou sair, né? Essa insegurança danada dentro de mim não vai, esse medo, eu vou ficar aqui no meio dessas pessoas, eu vou interagir aqui ao lado de cada uma delas. E eu conversava com pessoas que eu não conhecia, eu falava, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí eu ia, sabe, gente? E aí, então, comecei a sentir aquele prazer de estar em meio a pessoas, né? Conversando ali, se expressando, etc. Daí, então, outro dia, eu fui, mais uma pra toa minha, né? Num shopping, e era um dia que tava bem lotado, né? Depois eu também fui pro cinema com ela, era um dia que tava lotado. E eu, quando vi aquela iluminação, porque você sabe que o shopping é bem iluminado, bem movimentado, e pra gente que somos autistas, né, que a gente não consegue interagir perante das pessoas, é uma dificuldade muito grande. Ficamos um pouco recuados, ficamos um pouco tímidos, né, como eu vou falar novamente, vou repetir, ficamos um pouco inseguros, e eu ali dentro, eu queria ficar numa cadeira só, eu queria ficar num lugar só, e aí tinha uma parte que tinha menos pessoas, não era na parte da alimentação, etc. Era uma parte que as pessoas estavam vendo lá, né, umas coisas, né, lá na vitrine. E eu fui para essa parte, que era onde tinha menos pessoas. E eu me lembro, como se fosse hoje, que eu senti uma paz, senti leve. E quando eu voltei, né, para ir para a parte da alimentação, que a gente ia fazer um lanche, que estava lotado, eu senti uma insegurança, quase me deu uma tontura na hora, que entrei em pânico. Eu vi tanta gente, e ao mesmo tempo aquela iluminação, e era pessoas para lá e para cá. E eu querendo louca pra sair dali, louca. E eu tive que ficar ali, porque eu tava com minha pra toa, lógico, né? E eu, gente, sem saber que eu era autista ainda, que eu ainda não tinha um diagnóstico, né? E aí eu cheguei, quando eu entrei no carro pra vir, aí foi onde eu senti um alivio e eu senti uma paz dentro de mim. E eu falei, Deus, mas por que isso? Eu tava num lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas ali, e a movimentação, etc. E tanta coisa linda, e por que isso? E as pessoas lá não eram assim como eu, porque só eu que estava assim lá. E eu comecei a falar, não, tem algo errado em mim, Senhor. Me mostra o que é, Pai. Qual é a condição que eu tenho? Por que essa insegurança? E aí, gente, há 10 anos atrás eu comecei, né, a ver reportagem falando sobre autismo, etc, etc. E eu pensava que só era 1 grau. Depois eu fui descobrir que não era, gente, era 3 graus, né? Então, quer dizer que cada um autista, ele é diferente do outro. Por isso que cada um autista, ele age diferencialmente do outro, né? Então tem pessoas que falam, que todos os autistas têm igual, todos têm cara. Não, gente. Vai depender do grau, né? Vai depender do grau, né? Do aspecto daquela pessoa. Então, o meu grau é muito leve, né? Porque a minha mãe conta assim, minha mãe conta, filha, me perdoe, foi isso que minha mãe falou, porque quando você nasceu, você chorou muito, muito mesmo. Muito os primeiros dias, teve uma diarreia muito forte, você não mamou, não teve jeito pra você mamar. E os primeiros dias foi de choro, né? E daí, quando você foi chegando na minha casa dos 2 aninhos pra 3, que eu apresentei umas estereotipias, né? Que são um movimento repetitivo do corpo. E depende do movimento. E meu movimento era onde eu levava minhas costinhas pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. E aí minha mãe achava que eu tinha algum problema de cabeça, que eu era maluca, que eu era doida, igual assim. Ela falava, nossa, essa menina é estranha, essa menina parece que nasceu com algum problema de cabeça. E aí eu fui crescendo, gente, sempre recuada, eu não ria pra ninguém. Minha mãe disse que eu não olhava ninguém, não conseguia fixar o olhar no olhar de ninguém. E minha mãe disse que eu era sempre assim, com a cabeça baixa, sempre fechava os olhos assim, sempre tava fechando os olhinhos. E sempre com esse movimentinho, sabe, gente? Que é estereotipias, né? Tem pessoas que balançam o corpinho sem parar. Graças a Deus, gente, graças a Deus que as minhas estereotipias foram muito leves, né? E quando eu cheguei aos 13 para 14 anos,
já mocinha, né, já mulherzinha, eu não queria que minhas amigas ali e que as pessoas vissem com aquele movimento. Então eu só fazia aquele movimento quando realmente não tinha ninguém por perto. Mas quando tinha pessoas por perto, eu não fazia aquele movimento. Para você ver como é que é, gente. Eu venci as crises, né, do meu autismo, e se eu venci, você também pode vencer.